Olá, começando mais um Pod PG e que saudade eu tava de falar essa introdução, porque a gente passou por um período de recesso desse programa que a gente sempre fala que é feita por pessoas que amam Praia Grande pra vocês que também amam essa cidade tanto quanto a gente. Eu sou a Jaqueline de Marco e o podcast da Prefeitura de Praia Grande é feito por pessoas que gostam da cidade e também é feito por você, porque você pode enviar suas perguntas, sugestões, temas pra gente abordar aqui no programa através das redes sociais da Prefeitura. É tudo @pref Praia Grande. E hoje a gente tá com um convidado mais do que especial, porque se tem alguém que entende de Praia Grande, tem uma história em Praia Grande, é a pessoa que tá aqui com a gente. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui muito mais informados do que chegaram, então não perde. O programa completo tá disponível no YouTube da Prefeitura e também nos canais de áudio como o Spotify. E, sem mais delongas, apresentar aqui para vocês o nosso convidado hoje, que é o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. Seja muito bem-vindo, prefeito, ao podcast. Olá, tudo bem, Jaque? O prazer estar aqui com vocês. Mando um abraço especial para a população, assim, começo de ano, né? Que a gente tenha um 2025 de muitas realizações, transformação na sua vida pessoal, muita saúde, muita harmonia e, principalmente, muita espiritualidade. É isso mesmo. E antes da gente começar a falar o que todo mundo quer saber, que são os planos agora para 2025, para essa gestão, tenho certeza que tem muita novidade para trazer para a população. E a gente sempre começa falando um pouquinho da história da pessoa aqui com a cidade. Se tem uma coisa que a gente sabe é que você ama Praia Grande, né? Quando que você chegou aqui na cidade? Como começou esse amor pela cidade? Cheguei a primeira vez em 7 de setembro de 62. Uma marca, né? Uma data marcante, 7 de setembro. Sim. Era uma garota, eu estava ainda começando o ensino fundamental, né? E aí foi a primeira vez que meu pai veio para cá para tentar ver se fazia investimentos aqui. Nós tínhamos um comércio em São Paulo. Aí ele resolveu vir fazer. Ele me trouxe. Vim eu sozinho, era o menor de casa, ele me trouxe. Acabamos dormindo aqui. Naquele dia não tinha hotel, não tinha nada. Só que cidade podia ter, agora, eu tenho consciência disso, né? Em 62 podia ter morando aqui 10 mil, 15 mil pessoas. E assim, era muita mata, muita vegetação. O que a gente vê ali na mata, lá atrás, lá na serra, isso aqui era tudo, na praia. Tudo. Era tudo. E eu me lembro da areia branca que ficava em volta da via ferra, porque o dia que eu passei, eu me lembro que o carro passou e passou por cima de um trilho e tinha muita areia branca, muita claridade na areia. A praia era muito clara também, a areia, tinha muita duna. Então a imagem que ficou de garoto ali. É isso aí, o primeiro contato já faz um longo tempo. E ali já começou a paixão, né? O meu pai acabou vindo para cá, ficava um período aqui. Ele ficava toda semana. Ele subia no sábado e domingo, ele ficava tocando, começou a construir, né? E a minha mãe ficava tomando conta do comércio em São Paulo. E aí, o tempo foi passando, ele foi ficando por aqui, e aí, num determinado momento, ele resolveu que a família tinha que descer, e que ele ia montar um depósito de materiais para construção. Acabou montando um depósito na Vila Tupi. Eu já estava com 14 para 15 anos. Foi quando eu vim com ele sozinho no começo, também, para depois transferir a família. Eu ficava tomando conta do comércio com ele. É legal, já começou a tomar conta assim, das coisas desde muito jovem, né? Comecei a trabalhar com carteira menor de 13 para 14 anos. Caramba! Era possível na época. Era outra realidade. Era uma né? outra realidade. É uma conjuntura que uma análise que a gente tem que ser feita, né? Eu não acho que isso tirou algo de mim. Me deu muito, me acrescentou muito. E a opção de trabalhar foi minha, né? Não foi de imposição familiar. Eu me lembro que, primeiro, ele sempre quis dar um bom ensino pra gente. Então, ele me colocou no melhor colégio, mesmo com uma família simples. Eu fui estudar no Álvares Penteado, no centro de São Paulo, onde só tinha aluno de pai com poder aquisitivo bom. E eu era filho de um carpinteiro. E, no entanto, não me intimidei lá dentro, né? Estudei, foi aí que eu acho que eu cresci. E quando foi, um tempo depois, quando eu entrei para o ensino médio, lá no início, lá no ensino fundamental, técnica de contabilidade, eu optei por trabalhar. Falei para meu pai que queria trabalhar, fui trabalhar. Mas é quem ajudou a formar quem o senhor é hoje, né? Então, sim, a experiência que eu tive no escritório lá de contabilidade me dá uma noção de, né,
contabilidade. Eu gosto de contabilidade, eu gosto de direito, né? Gosto da engenharia, mas ali eu consegui, hoje tenho senso crítico na questão fiscal pública, porque é a formação minha também, básica dela. Sim, com certeza. E toda essa formação levou o senhor a diversas experiências profissionais, como a gestão na prefeitura. E a gente já trazendo para a situação atual, o início dessa gestão, no primeiro dia já de governo, no dia primeiro, o senhor já apresentou 100 ordens de serviço para o novo secretariado, que envolve diversas coisas, sustentabilidade, acolhimento, tecnologia. Então, o que a gente pode esperar já nesse primeiro momento dessas 100 primeiras ordens de serviço? Mais 50. É o início de várias, né? Acho que a gente quer dar norte pro governo logo, não? Eu venho dedicando pessoalmente a isso para poder cada secretaria já saber qual é o tom que nós vamos dar para o governo, então, em todas as áreas, para que a gente possa acelerar o processo, né, tanto de análise, porque você tem que mapear, você está chegando, você não estava aqui, então você tem que entender a questão financeira, como ela anda, né, qual é a capacidade de investimento que a cidade vai ter hoje. Uma coisa, eu quando deixei a cidade há 4 anos atrás, eu deixei 370 milhões de superávit. Desse superávit, 105 milhões eram de réis a pagar. Então, você tira isso virou 270 milhões de superávit, dividido em diversas áreas. Esse superávit é um volume razoável, né? Sim. Capacidade de investimento. Eu não sei o que eu vou encontrar, se eu vou encontrar essa... Eu acho que tem importante o setor público também, além desse fato do superávit, é uma coisa que precisa ficar claro no país, quando se busca agora o equilíbrio das contas públicas, é a capacidade que você tem de investimento. Quando você se comprometer o orçamento todo com custeio, aí você realmente não tem capacidade de absorver as necessidades da sociedade e investir. Então, o que está pegando no Brasil hoje, no orçamento público nacional, é exatamente isso. Nós devemos mais do que arrecadamos, do ponto de vista de obrigações. Então, nós renegociamos, inclusive, o financiamento da dívida, que é a taxa de juros. E isso vai matando, né? É uma bola de neve, né? Não, aí a taxa de juros aumenta por causa disso, porque o maior tomador de dinheiro é o governo. Então, né, eles sabem que ele é refém dessa dívida, o governo federal, nós, sociedade, e aí o mercado empurra os juros para cima. E é uma hipocrisia nossa, né? Porque quando o mercado empurra coisa, é que nós aqui estamos ganhando. Nós que às vezes ficamos investindo, né? Pouco que nós temos, cada um de nós é investido ali. O banco pega aquele dinheiro que a gente bota para investir e cobra do governo no Sprite uma taxa e enfia uma taxa de juros maior. Então, nós acabamos sendo vítima do mesmo jeito do que nós fizemos. É engraçado, é uma coisa que a gente não para pensar. Então, a taxa de juros alta consome orçamento e você não consegue baixar a dívida. Aí começa todo mundo a ficar com medo, né? O mundo lá fora, né? O medo é o seguinte: o país vai quebrar, que nem quebrou a Argentina, né? Como quebrou a Grécia. E aí isso, o componente de risco aumenta mais ainda. O dólar aumenta os valores dos produtos. Então, equilíbrio fiscal não é um discurso de direita nem de esquerda, é uma necessidade, como na sua casa. Quando todo mundo sabe que você está devendo para tudo quanto é canto no bairro, ninguém começa a vender para você a crédito, não? Exatamente. Então, assim, e quando você está devendo no cartão de crédito e a taxa de juros é alta, você se torna refém do cartão de crédito. É um ciclo, né? Se não dá aquela segurança, também não tem investimento, né? E a gente precisa aumentar a arrecadação, aumentar a economia do país para melhorar, inclusive, a remuneração de todos os setores. Perfeito. Porque a partir do momento que você tem uma economia mais forte, você arrecada mais sem necessariamente taxar mais de impostos. Você arrecadou porque você cresceu. Tipo, 10% de 100 é 10. Agora, se eu aumento para 150 é 15. Sim. E se eu vou para 200 é 20. Se eu dobrei a receita sem necessariamente aumentar impostos. Então, a gente precisa crescer essa economia. E a economia não está crescendo na ordem que nós precisamos. Isso vale para o município. A gente tem que crescer a economia do município para poder ter mais participação nos esforços federais e estaduais. E, é lógico, acaba crescendo também a base de serviços, e a base de serviços é municipal. Você consegue arrecadar mais sem necessariamente aumentar a alíquota. Isso tem um ganho para a cidade, melhoria do serviço de saúde, de educação, de infraestrutura. Então,
a gente tem que crescer a população menos que cresce a economia. Se a economia cresce 4%, a população tem que crescer 2%. Porque quem mais gente tiver, mais dinheiro você precisa para dar serviço para ela, mas você não arrecadou o suficiente. Perfeito. E justamente sobre essa questão do crescimento da população, a gente sabe que uma das pesquisas aponta que a gente aumentou, só nesses últimos 4 anos, cerca de 50 mil novos moradores. É uma cidade que sempre recebe, justamente, acho que reflexo de todo o desenvolvimento da cidade que cresce, atrai mais gente. Só que essa quantidade de 50 mil novos moradores, a gente atende isso, inclusive, nas escolas, né? Porque a gente tem uma rede que atende muita gente. O que está planejado para atender essa nova demanda que tem chegado? Por exemplo, nas escolas. A gente tem escolas em construção, tem previsão de abertura de novas vagas em creche, em ensino fundamental? Como eu te falei, eu não sei o quanto está a questão financeira e a capacidade de absorver o crescimento da rede municipal. Vamos ter que fazer esforço para isso. Vamos dar criatividade para que faça isso. Perfeito. Então, nós vamos mapear. Sempre usei o censo territorializado, quer dizer, todo o censo do IBGE, a gente sempre trabalha em conjunto, dividindo a cidade nos territórios adequados, para que a gente possa, dentro de cada território, ter informação da população que mora ali, qual a faixa etária, a condição socioeconômica, para que a gente possa fazer planejamento mais adequado. Tá? Com essa informação é que eu vou me sentar com a secretaria, tanto é que eu estou reeditando a Secretaria de Manutenção e Gestão do Crescimento Escolar. Ele é o responsável de planejamento da rede. Era uma secretaria, uma subsecretaria importante dentro da Secretaria de Educação, porque enquanto a secretária cuida da questão pedagógica, que é fundamental para melhorar a qualidade do ensino, entender as notas do IDEB, entender o porquê da evasão, da retenção, entender onde as matérias que nós estamos tendo problema, enquanto ela vai cuidar da discussão da questão do bullying, da violência escolar, entendeu? A sincronia do processo do ensino infantil com o ensino fundamental, a gente precisa ter alguém pensando no crescimento populacional, na pressão que tem de vagas em cada região. Ele tem que confrontar a pressão através da central de vagas com a questão territorial e da oferta local naquele território, para ele fazer um replanejamento e propor um projeto de médio e longo prazo para o crescimento de oferta de vagas dentro daquela região. Se você não tem uma subsecretaria pensando no amanhã, é lógico que você se depara no hoje com o problema que está acontecendo há 2, 3 anos já, a pressão que está acontecendo. Então, é fundamental que a gente tenha essa percepção. E uma que só cuide do apoio administrativo, necessário também. Então, a gente precisa ter essa visão de organização para poder melhorar esse processo educacional. E é óbvio que as medidas que serão tomadas serão de mapeamento, inicialmente, para que a gente possa entender e, óbvio, que começar a fazer a interação para poder aumentar o número de vagas. O que eu podia adentrar na área da educação, além de todas as coisas que já estão planejadas, mas eu determinei já que se a gente não pode deixar para apagar o incêndio. Se um moleque sofreu uma violência, acabou falecendo num colégio do Estado. Todo mundo já esqueceu. Eu não esqueci. Perfeito. A minha ordem de serviço primeiro é entender a violência escolar. Entender. Porque a gente precisa saber a origem dela. Como esta coisa começa. Para, em cima dessa informação, começar a criar programas específicos. Com a família, com os alunos, com os professores, tentando mostrar para eles que eles têm que ser observadores do comportamento do aluno, porque aquilo que aconteceu já vinha acontecendo. Alguém dentro daquele colégio tinha que ser observado. Então, para mim, o treinamento do professor para ter mais capacidade de observação, o treinamento do funcionário, porque quem está no corredor, quem está na portaria, quem está todo mundo, tem que ser os olhos da educação. Porque se o aluno já está com um comportamento inadequado ali, é uma bomba que vai estourar a qualquer hora. Sim. Então, o que eu quero é discutir isso do ponto de vista sistêmico, para que a gente possa criar programas e treinamentos, como você faz um treinamento de defesa civil. Se você não treinar, a calamidade vir, ninguém sabe para onde vai, para o que vai fazer. Então, eu queria tentar nesse caminho. A mesma coisa vale para o transtorno do aspecto autista. A gente sabe que uma criança começa a ter a percepção de que ela possivelmente pode ter um quadro a partir de 1 ano e meio de idade.
E ninguém vai falar, vou lá no médico fazer exame, né? Sim. Mas, se a gente começar a treinar o professor para isso, então a ideia do programa que está sendo criado primeiro, as mães. Todas as mães que forem fazer o pré-natal na rede pública municipal, ela vai ter, lá que nós temos uma salas de aula dentro da rede, né? Ela vai, nessa sala, receber orientação de observação do seu filho a partir de 1 ano e meio. Então, ela começa a observar ele nesse período até os 3 anos, para entender se ele está tendo uma possível quadro, né, de autismo. Isso é bom porque a mãe já se antecipa na busca de apoio médico. E se isso não acontecer, que aconteça na creche, que aconteça ali no ensino infantil, nos primeiros ciclos. Por quê? Porque nesse momento, se o professor, a berçarista, todo mundo já está com orientação, né, uma mínima de informação, ela vai identificar e pode orientar a mãe a procurar ajuda profissional. É uma forma de você evitar que isso chegue aos 5, 6 anos de idade. Aí começa lá na frente uma coisa que talvez começasse mais cedo você. De cada 36 crianças que nascem, uma nasce com autismo, possivelmente um quadro de autismo. Então, a gente está falando que na cidade devem nascer de 70 a 100 crianças com esse quadro. Um dos temas muito importantes que faz até gancho com tudo isso que o senhor está comentando é essa questão da inclusão. E o senhor vai criar, já anunciou que vai ser feita a criação de uma nova secretaria que é de inclusão, de atendimento justamente para esse público. Fala um pouquinho da importância dessa ação. Eu até queria terminar para falar no bloco daqui da educação, que uma das coisas que mais me chama a atenção, o Brasil hoje tem 210 milhões, 215 milhões de habitantes. Desses aí, 11 milhões de habitantes se declararam para o Tribunal Superior Eleitoral como se fossem analfabetos. Declararam lá que são analfabetos, mas têm direito de voto. E também, mais 17 milhões se declararam que só sabem ler e escrever o nome. Nós estamos falando de quase 30 milhões de pessoas, 15% da população total e 30% da população economicamente ativa. Quer dizer, pessoas que estão na idade de produzirem algo para si e para a sociedade. Então, a força de trabalho, 30% dela, não está com capacidade produtiva. Mas eu acho que, fora isso, nós já temos um contingente novo, que é o analfabeto digital, no mundo moderno. Mas a primeira pergunta que eu sempre fiz e tenho feito quando eu passei pelo Congresso, foi uma coisa muito clara para mim. Nós criamos um programa há mais de 20 anos atrás, que era o Bolsa Família, Bolsa Gás, que depois virou, que era o Bolsa Gás, tivesse bolsas que depois, auxílio, que virou o Bolsa Família. E o Bolsa Família foi para resgatar as famílias que não tinham condições de deixar seus filhos no colégio, porque colocam ele para trabalhar, que nós acabamos falando anteriormente. Sim. Mas, de repente, 20 anos depois, nós nos encontramos com 15% da população analfabeta. Quando eu falo de programas, eles têm que ser analisados, têm que ser acompanhados periodicamente. Não é uma picuinha minha. O planejamento tem que cuidar disso. Porque se o programa, depois de 20 anos, não acabou, não erradicou o analfabetismo, tem alguma coisa errada no Brasil. Sim. Nós estamos dando sem contrapartida. Nós não estamos desratando a dignidade das pessoas, tirar as pessoas dali de uma condição subhumana, porque receber auxílio não vai resolver o problema dela. Mas é uma coisa que me preocupa. Tanto é que a minha ordem de serviço é a busca ativa dos analfabetos na cidade, para entender como é que a gente pode fazer, para ir buscar, trazer. Porque essa pessoa, mas você não resgata mais. Foi um dos projetos que, a base do projeto de 20, 30 anos atrás. Mas uma coisa é certa, essa pessoa nem sabe ler uma receita, não sabe se orientar. Pior, ela não consegue nem operar um sistema de qualquer equipamento em casa. Então a gente precisa dar dignidade para essas pessoas, a gente precisa dar cidadania para que ela possa, pelo menos, caminhar um pouco as suas próprias pernas. Ela não pode ser um ser vegetativo. E esse distanciamento está ficando longo. Porque quando você aceitava o analfabetismo há 25, 30 anos atrás, a gente olhar 20 anos atrás, a gente não tinha um celular.
né? Sim, era outra realidade. Era né? outra realidade. Hoje, se você manter um analfabeto num mundo tão transformado que aconteceu, principalmente nos últimos 10 anos, você está se tornando aquele ser vegetativo quase. Não é bom. Sim. É da autonomia, né? E aí essa questão Da vida. Total, exatamente. Da E vida. essa questão também Essa história de humanizar. Todo mundo fica falando de discurso de humanização. Sim. Eu já pontuei aqui algumas coisas que são de humanização. Porque humanização não é só abraçar. Tem muita gente que abraça e bota o punhal pelas costas. É verdade. Né? O sorriso maroto. Sorriso amarelo. É o personagem humano. Sim, e essa autonomia também, uma coisa que a gente estava lembrando, um projeto que também deve ser retomado e é muito importante, que é aquele de olho para o futuro, que é das crianças que têm a problema de visão, Sim. que muitas vezes os pais, os responsáveis, acabam não notando. E a escola tem um papel importante nisso, né? O programa, você sabe como nasceu o programa, né? A ideia é que... Conta pra gente. Então, coincidência, Deus opera bastante comigo na cabeça. Né? Amém. E eu tinha ido passar uns dias em Campo Jordão e encontrei uma pessoa, não um salão de cabelo que tem lá, eu ia sempre lá e acabei conversando com a mulher. Mas antes eu quero contar aqui o que aconteceu. E naquela semana anterior a gente tinha recebido o resultado do IDEB, a gente tirou uma nota 6,6, a maior nota da Baixada, uma nota muito superior do estado na média, né? E eu me lembro que eu pedi para o pessoal da equipe vir para cá, para o gabinete, dei os parabéns para eles, conversamos bastante e falei, agora está mais difícil subir 0,1, né? Que é milimétrico, né? Assim, a gente tem que saber o porquê disso. Eu falei assim, eu não estou ficando insatisfeito com a nota, eu acho que a gente tem que procurar sempre aperfeiçoar. Sim, com certeza. E aí eu falei, a gente tem que abrir essas notas. Primeiro descobrir... nesse componente tem evasão e retenção como nota, né? Quanto mais evasão e retenção, porque você pode ter uma nota 7 e ser uma cidade que exclui todo mundo da educação. O cara abandona, né? Então não está fazendo o serviço adequado. E aí eu falei, tenho que entender a evasão e a retenção. E depois, nós temos que olhar também a questão das notas, porque você pode ter um colégio com 7, 8, e pode ser um colégio com 4. E de fato foi. Quando elas foram para lá, abriram as notas. Tinha essa diferença. Tinha essa diferença vital. E isso, lógico, entender dentro de cada espaço geográfico da cidade, entender em cada nota do peso dela dentro do sistema. Então, são diversas variantes. Tá? Em cima dessa determinação, a gente começou a construir alguma coisa. E coincidência, eu tinha, nessa conversa com essa senhora lá em Campo Jordão, ela me ouviu falar sobre a educação, que eu estava ali batendo um papo, e ela falou, posso contar uma coisa para o senhor? Eu falei assim, lógico. Aí ela falou assim, vou contar a história das minhas filhas. Aí ela falou, olha, minha filha estuda aqui no colégio, estudava, né? Já estavam adultas. E elas... um dia a professora me chamou no colégio, falou que elas não iam aprender nada. Agora chamou quase elas de burra, né? E falou assim, as filhas não precisam, nem podem vir para o colégio, não estão atentas. Ela foi para casa, chorou. Sim. E aí, depois, no dia seguinte, ela não se conformou, foi lá e falou assim, onde as minhas filhas sentam? Ela falou assim, as minhas filhas, ela falou lá no fundo, então, por favor, para mim, traz elas para frente. Aí veio para frente. Aí melhoraram no desempenho. Aí tem alguma coisa errada. Se elas são mais atentas, aí descobriu que as meninas não estavam enxergando direito. Uma coisa simples, né? Que a gente nem imagina. Aí ela pegou, fez colocou o óculos dela. Essas meninas que eram burras e podiam sair fora da rede, viraram médicas as duas. Nossa, que legal. A felicidade dela falar que as filhas estavam terminando a medicina, já estavam fazendo a residência. Possivelmente seriam 2 crianças que estariam fora do sistema. A família é importante. A mãe, se não fosse perseverante, dedicada... Atenta. Que a gente não terceiriza isso, né?
Não existe terceirização disso. Você não terceiriza para o colégio, para todo mundo, não. Deus foi sábio, criou o homem e a mulher, né? E a cada função. A gente não pode ficar terceirizando esse papel para ninguém. Com certeza. Né? Você não vai fazer uma concorrência pública para terceirizar. Faz o filho, faz uma PPP, né? Me entrega daqui 20 anos, né? Com saúde, com tais parâmetros, assim, mas não vai ser teu filho. Então a gente precisa ter essa cautela, sabe? Essa transformação moderna. Aí dentro dessa lógica eu vim e falei, a gente vai criar um programa assim, né? E foram 18 mil crianças triadas, a gente descobriu, naquela época, das 2.800 que precisavam de óculos, 800, né? Foram quase 800 que precisavam de óculos a grau de 6, 7, 10, Olha 13. 13 graus. E se quando pega uma criança com esse grau, ela pode até baixar no começo. Se pegar no começo, ela vai baixando o grau até chegar no seu grau de 7, 8. Mas se ela praticamente já estiver no estado avançado de idade, 14, 15 anos, fica assim irreversível o quadro. Eu tenho muito carinho pelo projeto, mas o projeto era muito mais ambicioso, porque você, além de não ver, você tem uma retração, abandono, porque a gente abandono escolar, ou a falta de aprendizado, repetência, né? O má desempenho, que acaba dando notas baixas, mas passa mal. Além do não ver, é ouvir. Às vezes você acha que a pessoa está ouvindo. E aí vira bullying, né? Está surdinho, ceguinho. Então, assim, ouvir também e falar. Porque às vezes se inibe de falar porque está lábio leporino, alguma coisa, né? Quantas vezes né, nós ficamos com medo de perguntar, porque temos medo de ser ridicularizado no colégio, porque a maneira como a gente fala. Então, assim, eu acho que isso são programas que a gente quer implantar para poder melhorar esse lado do desempenho escolar. Muito legal. Isso dá justamente aquele acesso, todo mundo aos mesmos direitos, à mesma educação, essa triagem também de fono-otorrino, né, que o senhor falou, de ouvir, de falar, inibe bullying, é todo um ciclo realmente, né, como o senhor comentou. E aí, como eu tinha comentado inicialmente, a gente também tem agora uma nova secretaria que faz parte do plano de governo que inclui todas essas questões que o senhor comentou, né, e a importância disso para a população? A importância exatamente, a gente acabou de falar de inclusão aqui. Perfeito. Nesse processo educacional, inclusão profunda, né? Não é aquela inclusão da politicamente correto, isso não existe, né? Ela é temporária sempre, né? O que quer dizer que a secretaria, a determinação para a Vera é que a gente faça um trabalho de conscientização, primeiro do empresário, da questão do PCD, de contratação, a questão também de que todas as secretarias têm que ter uma visão. Ela vai conversar e dialogar com as secretarias para a visão que elas têm do lado público. Se eu quero cobrar o lado privado, também tem que fazer o lado público. Perfeito. Dentro da sua condição. Então, assim, fazer dialogar para que a gente tenha políticas públicas dentro de cada secretaria e um diálogo mais aprofundado com todos os segmentos da sociedade. Eu acho que é estimular, é criar o debate, para que a gente consiga fazer com o debate a conscientização de cada um de nós. Uma sociedade vai ser mais justa quando ela tiver essa consciência e fazer parte do seu ser. A gente tem uma grande diferença entre os povos mais desenvolvidos. O Brasil ainda não absorveu que a educação dentro de nós, ainda não é uma prioridade, é uma falsidade nossa que é. Não é, né? Tem muita gente que ainda tem preconceito, não conhece. Você reparou, tem uns anos atrás, todo mundo tinha um sonho. Meu filho vai ser jogador de futebol. Depois o outro sonho era ser modelo. É verdade. Atriz. Agora é influência. Tem razão, é verdade. Então, você não tem um sonho de processo educacional para o teu filho. É verdade. Sim de vitória financeira, né? Financeira, mas temporária, porque eu não garanto que daqui a 10 anos tem influenciador, mas eu garanto para você que tem o que você tem na cabeça de conhecimento, ele coloca dentro do mundo e faz você se auto-reprogramar, né? Você vai se reprogramar para poder se inserir no mundo que você está vivendo daqui a 10, 15 anos. A gente tem que ser gerente da nossa própria vida. O processo educacional, ele tem que
está muito à base de um método construtivista, onde você constrói o seu dia a dia, de uma forma mais simples, que eu quero falar aqui. Se eu tiver o formamento básico, né, eu consigo me reprogramar, porque as informações que eu tenho dentro de mim, a capacidade gerencial, faz eu me reprogramar, ser um ser crítico de mim, nesse mundo, um ser crítico do mundo, análise, e do tempo. E com essas informações, esta máquina, esse computador, se adapta a isso. É o medo que nós temos da inteligência artificial. Porque a hora que ela fizer isso, ela não faz isso. Ela tem informação, né? Ela tem uma memória. Mas não tem a criatividade, né? Se ela se autoprogramar, ferrou. É verdade. Aí o bicho pega. Que é o medo que as pessoas têm, né? E essa parte de capacitação e tudo mais, além da questão da educação básica, a gente também tem projetos, tem ações para questões de ensino técnico, né? Justamente para dar essa capacitação para a pessoa se aprimorar, né? Não que seja um problema sem influências, mas é bom ter também um outro tipo de capacitação, né? Olha, mas não é uma crítica influenciador, não é crítica a nenhuma das atividades, não tenho nada. Eu estou falando análise conjuntural. Perfeito. Que eu falei de que a gente foca no fim, não foca no meio, que é a educação. Os países mais desenvolvidos focaram na educação. Eles têm como base a educação. O seu ser é natural lá dentro, nesses países que mais se desenvolveram. A Alemanha é um exemplo disso. Japão, verdade. E para que pareça, né, você está falando de dois países que passaram por uma crise civilizatória, de uma guerra monstruosa, né? Eu tive no Japão, vi o que é lá hoje. E a Alemanha ela foi destruída, né? Foi destruída, teve que pagar o estrago que foi feito nos outros países. E no fim era um país que superou a Primeira Guerra, superou a Segunda, superou as crises econômicas do mundo. Porque Recomeçou. Educação, Recomeçou por causa da educação. Por exemplo, uma das coisas que o senhor busca é trazer uma unidade do SENAC aqui para a cidade, né? Que é uma coisa que também vai agregar muito conhecimento para a população, né? É uma tratativa que eu não sei o que aconteceu, parou, esfriou, estava sendo tratado aí, acho que nos últimos 2 anos. Eu quero retomar essa conversa, mandei o recado. Boa. Que quero reativar a conversa com eles e talvez um novo posto do Sebrae, para que a gente possa ampliar cada vez mais a presença desses órgãos para a formação continuada. É fundamental todos os profissionais terem essa consciência. Muitas das profissões não existirão daqui a 10 anos. Verdade. E aí o que vale é o que você tem dentro de você de conhecimento para poder se reprogramar para aquilo que você pode se adaptar ali na frente. Se a gente falar assim, começar a fazer uma projeção, né? Eu pego um carro, a gente fala, mas o carro não vai andar sozinho. Paga para ver que você vai ver, ele vai andar sozinho mesmo. Daqui a um tempo. Eu tinha uma brincadeira, todo mundo ficava falando, foguete não dá ré. Eu lembro música que viu os trocos, o foguete dá ré e desce. Verdade. Na plataforma. Eu vi esses dias, impressionante. Então, gente, foguete dá ré sim, viu? Tudo tá mudando, a gente tem que acompanhar. Então, essa história que anda sozinho é o Waze. Pega o programa, coloca de onde você está indo, para onde você está indo, ele vai sozinho. Se vai te dando o trajeto. O que vai acontecer é que o GPS vai comandar todo o sistema dentro desse carro. Então ele vai seguir aquilo ali. Então a realidade é que a gente. E aí que eu vi o que vai acontecer com motorista de ônibus, o que vai acontecer com motoristas de carros, entendeu? Então a tendência é que algumas profissões se acabem, né? E outras tem uma ajuda da inteligência artificial para ter menos demanda e conseguir fazer mais, com mais qualidade. Então, muitas coisas mudam. A medicina é uma que o médico já diz que 3, 4 anos, se ele não lê, ele está ficando fora. Acho que menos até, né? Porque tudo está avançando muito rápido, né? E o desenvolvimento, isso traz também muito desenvolvimento para a cidade. Essa questão do conhecimento da população, aprimorar vagas de emprego, capacitar a população. E a gente sabe que Praia Grande investe muito nisso, né? De qualificação, de dar cursos, possibilitar cursos profissionalizantes. Isso tudo tem previsão de continuar aqui na cidade. A tendência no mundo é baixar o número de impostos de trabalho fixos, né? De profissionais contratados, né? Hoje a tendência é o empreendedorismo, Perfeito.
trabalhar como autônomo, né? Mas lógico de regular isso para ser uma coisa não escravidão, né? Também não é assim, né? Mas e as pessoas, a grande maioria, querem isso também. Mas para isso você precisa fazer um sistema de apoio. Se a nova ordem é essa, né, você continua oferecendo vagas de formação, então a Secretaria de Assuntos Institucionais vai ter essa missão de mapear, nós vamos mapear, a determinação minha é mapear primeiro qual é a demanda do mercado. Quer dizer, o que as empresas estão demandando na região? Não é da cidade, o emprego não está na cidade, o emprego está na região. Eu preciso entender quais são as dificuldades que tem, atividades no geral, tanto do comércio, do serviço, da indústria, né, de todas as áreas. Então, com essa ideia de demanda, eu ouço muito nas caminhadas dificuldade de mão de obra, né, a gente escutava muito, e de repente a gente vai entender qual é o volume disso, de cada profissão, de cada... E aí, com essa informação, a Secretaria tem que confrontar quanto é que nós temos de oferta. Que se a gente tem essa mão de obra, ou simplesmente nós temos um mundo de gente sem qualificação. Para isso, oferecer a atualização profissional para inserir ele no mercado de trabalho. Criar empregabilidade a partir de um plano estratégico. Se a gente fizer ao contrário, nós vamos ficar no acho. E eu acho não dá resultado. Né? Perfeito. A gente vai gastar dinheiro formando gente que não vai ter condições de entrar no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho não tá admitindo naquele setor. Então, esse diálogo talvez tem que ser feito. O outro é buscar muitas pequenas... Eu tenho um microempreendedor que ele precisa entender que ele é um empreendedor, que ele é um comerciante. Ele optou, né? Ele optou por vender churros. Então, faça bem aquilo. Mas eu não quero a minha vida vivendo churros. Vou falar uma coisa para você que está nos vendo. Outro dia, ainda quando eu estava indo para Brasília, eu estava no aeroporto para embarcar de manhã, alguém me bateu nas minhas costas, falou: seu Mourão, tudo bem? Como é que o senhor está? Era 2 meninas, 2 moças e a mãe e o pai. E aí eu falei: que vocês estão indo passear? Eu falei: não, minhas filhas estão indo elas iam para a Holanda ou para a Bélgica. Aí eu falei assim: vamos passear? Não, vão estudar. Que bonitinho isso. Ela falou assim: elas se formaram em farmácia, mas estão indo para lá fazer se aprimorar, né? Aprimorar. E aí eu vi 2 moças, elas eram gêmeas. E ele falou assim: então, eu queria agradecer para o senhor, porque por o senhor nos permitir ficar trabalhando, eu sou daquele pessoal do canto de tal lugar, falou o nome e endereço dos churros dele. Aí o que eu penso assim? Ele criou a família numa atividade empresarial. Perfeito. Empreendedor. Mas ele sabe fazer as coisas acontecer. Então o que eu diria é que tem muita gente que quer isso, né? Então precisa de apoio. Mas disciplina, né? Eu não posso ter o carrinheiro que vai para a praia, joga o óleo no chão e cria um impacto ambiental, não limpa o entorno do seu gozo, não respeita as normas de número de guarda-sóis, não padronização para que dê estética, para que dê melhor ambiente, que atraia mais gente para a cidade. É uma coisa é você cobrar responsabilidade, eu falei no meu discurso na Câmara ontem, planejamento, desenvolvimento econômico com responsabilidade. Senão a gente degrada, a gente não ajuda a crescer. E, dentro desse aspecto, eu vejo assim que a gente tem que agora, numa segunda veia dentro da Secretaria, intensificar o trabalho do mapeamento do empreendedor. E dentro desse mapeamento você vai identificar, talvez, que dê visibilidade para eles, buscar investidores para o negócio deles. Uhum. A CUFA, que é a Central das Favelas, tem um programa nesse caminho também. Então a gente vai usar o expertise da CUFA, conversei com eles no ano passado, para a gente se aproximar e tentar desenvolver um trabalho em conjunto disso. Que legal. Eu lembro que o senhor comentou até na Câmara sobre isso, né? Especialmente a questão de entregas, né? Na antiga terceira zona. Porque a gente precisava fazer a inclusão do cidadão. Muito legal. Muita gente que está talvez nos vendo aqui agora,
sabe que a entrega fica difícil de chegar lá. Ou então, no caminho, ela acaba sendo roubada. E o número de cargas roubadas acabam crescendo na cidade, na estatística, mas na realidade são entregas que não estão chegando. A CUFA também desenvolveu um trabalho na Socorro, um laboratório com o apoio da Amazon, apoio de grandes players no setor, para poder fazer uma central de logística deles, porque eles entendem a periferia, entendem as comunidades. Então, o que a gente quer fazer? Discutir com eles um projeto para a cidade e fazer um laboratório, talvez num bairro grande, para entender se a gente consegue solucionar baixos boletins de ocorrência de furto e roubo e automaticamente dar dignidade, dar acesso ao mundo digital das compras para as pessoas dos bairros. É isso. Isso é muito legal. É dar acesso à população a tudo, né? E isso é humanização também. Humanização. A gente roda e volta sempre para essa área, né? Muito importante. E essa questão também que o senhor comentou, né? Acaba se sentindo inseguro de fazer compra online, ou às vezes do entregador ir até os bairros. A gente sabe que isso também tem muita ligação com a receptação, né? Que a população acaba achando ok, mas o que a gente faz para poder combater isso? Incentivar a população a não adquirir produtos de procedimento duvidoso? Olha, eu tenho a maior serviço nesse caminho na área de segurança. Perfeito. A gente entende que tudo tem que ter estatística, tem que ser levantado, né? A determinação minha é que todos os boletins de ocorrência sejam analisados, de um período de 6 meses, no mínimo agora que estamos chegando, mas essa coisa tem que ser mês a mês. Com a informação do boletim, o que é o sujeito ativo e o sujeito passivo? Que é a vítima e o autor do delito. Depois eu preciso saber idade, sexo, raça, condição socioeconômica, se ele estava drogado, né, se ele estava alcoolizado, qual é o produto do delito, né? Se foi celular, se foi um portão que ele levou embora de casa, se foi, o que aconteceu? Para que a gente, em cima dessa informação, você observe a possibilidade de repente, é muito furto de material que vira sucata. Beleza, então, mas em que horário? O horário foi sempre na madrugada. Então, espera aí, nós temos uma facilidade de ter alguém levando o material e já entregando para o receptador. Sim. Então, vamos agir para regrar uma forma de evitar a receptação. Perfeito. Tá? Então, a partir das informações dos materiais, você começa a discutir políticas públicas de horário de permanência aberto, colocação de câmeras nas determinadas regiões, algumas coisas que você sabe muito bem, às vezes, que ele não vai andar muito para longo distante, então você sabe que o circuito que ele percorre para fazer aprontar tem que ser mais iluminado, tem que ter mais câmera naquele circuito. Então você vai fazendo... A gente vai usar a inteligência e a tecnologia para ajudar a Polícia Militar e a Polícia Civil e a Guarda Municipal a melhorar o seu desempenho. Perfeito. E de ordem de serviços também, além dessa questão da receptação, o senhor citou agora a câmera, a iluminação, tudo isso já tem agora já nessas primeiras ordens de serviço, né? A gente pretende em 2 anos trocar todas as lâmpadas por LED. Perfeito. E colocar 2.000 câmeras de rua. Que legal. As lâmpadas de LED vão aumentar a claridade 100% mais claro que porque ela consome menos energia e tem mais, e você pode então aumentar o número de watts dela. Então as lâmpadas vão dar mais claridade e automaticamente vão melhorar o desempenho do policiamento ostensivo de rua. Você observa mais a distância, a iluminação melhora a filmagem. Perfeito. É uma coisa ligada com a outra, né? Parceria também com a polícia, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal são uma força só, no meu entender, porque elas têm que trocar experiências e não se sobrepor. A gente precisa conversar muito sobre os pequenos ocorrências, como o desentendimento, desinteligência, violência dentro de familiar. Violência doméstica. Doméstica tem que ser atendido pela Guarda Municipal. Desmobilizar a Polícia Militar para os grandes delitos. Né? Se a gente conversar e dialogar nesse sentido, a gente consegue melhorar muito o desempenho, né? Porque aí a Polícia Militar fica nas ocorrências mais perigosas, mais intensas. E um trabalho de informação para que a Polícia Civil possa crescer mais, porque a investigação é ela que vai, com o tempo, tentar diminuir, né? Porque a ostensividade é ali, né?
E o crime, ele transita de um lado para o outro na cidade. Quando tá ruim aqui, ele está indo para outro lugar. Ele consegue se adaptar. Ele hoje muda muito rápido. Um curto espaço de tempo ele está fazendo outro tipo de delito diferente, porque ele sabe que aquele já não tá pegando mais. Ele se adapta. Por isso que é importante realmente, né, toda essa questão de mapeamento, de né, parceria em conjunto com as polícias, isso é bem legal. Agora voltando um pouquinho a falar sobre desenvolvimento econômico, a gente sabe que está chegando agora todas as atrações aí do verão, a gente tem toda a programação do Estação Verão, das tendas, e o legal é que a gente sabe que, além dessa parte da diversão, um dos fatores mais importantes do Estação Verão e desses atrativos é a questão de trazer mais economia para a cidade, né? Que é uma coisa que muitas vezes a pessoa não pensa, né? Vê só essa questão como diversão e não sabe que traz emprego, possibilita os empreendedores a poderem investir, traz mais gente para a cidade, o que potencializa o comércio. É importante isso, né? Então, coincidência, nós não tivemos fogos esse ano, por alguns fatores. Não estou fazendo análise de crítica, estou falando análise de constatação. Eu conversei com algumas pessoas ontem, depois disso, e hoje, ainda no caminho para cá, e a praia ficou mais vazia na queima de fogos. Não teve queima de fogos, né? E automaticamente teve uma reclamação no sentido de que a economia caiu bastante na praia, né? Com a atividade. Todas as atividades de comércio falaram disso. Você vê, um efeito ao contrário. Então a gente tem que tentar equilibrar entre não ter fogos com barulho, mas ter um planejamento adequado para que a gente possa entregar à sociedade algo que ela quer, né? Isso. Então, você vê como é que esse negócio dos eventos de verão ou de qualquer tipo de evento, eles mexem com a economia da cidade. Muito. A simples queima de fogos acabou mexendo com a economia da cidade. É a frustração de alguém. O Rio de Janeiro, se ele parar de fazer aquilo em Copacabana depois de 32 anos, possivelmente afasta 50% de quem vai para lá, né? Os navios não vão ficar lá, né? Então, a gente tem que... Né? Tanto é que eu vou determinar estudos aqui agora, ainda esse mês de janeiro já, para a gente ter uma resposta, qual o caminho que nós vamos percorrer no próximo ano. Mas você vai deixar tão cedo fazer isso? Tem cedo, ter planejamento, pensar, ter uma proposta, amadurecer ela para que a gente possa fazer a coisa acontecer. E aí, dentro dessa lógica, o show de verão começou há 25 anos atrás, né? Eu me lembro exatamente lá no parque, lá não foi aqui no terminal turístico de Paquetá. Uhum. Tava chovendo, Chitãozinho, Chororó e Leandro, o Leonardo com... Cara, muito barro, né? Mas eu tinha na realidade ele começou de uma ideia. Eu tinha uma ideia que eu acho que assim, gostaria que a gente pudesse fazer. Na época, o Fleury era o governador e ele estava numa parceria com a Filarmônica de São Paulo e eles começaram a fazer apresentações com um repertório popular da orquestra. É maravilhoso, sabe? A música mais, não aquela música erudita, aquela coisa mais assim, chegada, né? Cara, tava lindo, né? E a gente, quando era setembro isso, eles falaram se tinha condições de vir para cá, eu falei, tem. E nós colocamos na areia da praia, no Boqueirão. E aí, cara, aquilo foi aquelas famílias indo para lá assistir, né? Então, assim, ficou maravilhoso. Eu fiquei vislumbrado porque encheu a praia, né? Na primavera é bonito, em setembro, né? É bonito, né? E dali nasceu o show do verão é você. Quando começou. Aliás, para achar aí, né? Tem um tema do show de verão. Muito legal, né? Tem uma música.
Acho que tem, verdade. E essas coisas que o senhor tá falando vai me trazendo muito nostalgia porque eu passava por muito disso. Eu até pedi pra gente ver se a gente repita uma música para cada evento, cada verão. Ai, que legal, muito legal. Tinha uma música só do verão, foi gravada por um garoto de Dilon, né? Ai, que legal. E a gente podia retomar realmente, né? Que traz essa questão localizar essa música aí gravada por ele, para que a gente possa fazer um clima nostálgico, mas provocando que a gente faça, procure um tema durante o mês de julho. Ao longo do ano. Dali, a gente começa a fazer talvez um concurso de música de verão. Isso é muito legal. E acaba incentivando também as pessoas aqui, exatamente. Né? E agita também a classe artística, né? Deles participarem, inventarem músicas. Isso é bem legal. E aí acabou o show do verão acontecendo. Depois, eu vou até responder algumas indagações, que eu vi muitos comentários, né? Por que não faz aquilo, por que não faz aqui? Sim. Eu primeiro queria falar para vocês que valsa é quase impossível. A história já mostrou isso. Dos fogos, né? Roberto Francisco tentou fazer com balsa, elas foram parar tudo na praia. A capitania já naquela época indicou que é impossível, porque o mar estava maravilhoso esse fim de ano. Aí eu falei, podia ter feito, colocado as balsas. Mas vai fazer a série histórica, quantas vezes o mar estava perfeito, né? É um risco. A gente tem 70 quilômetros essa baía aqui. A curva dela. Não é a Santos que tem 7 quilômetros de curva, que é uma baía estreita. Não é o Rio de Janeiro, entendeu? Então, não dá para você achar que você controla o tempo. Mas é falta de planejamento, como eu vi escutar também. Não, pensa só. Quando você pensa numa coisa em setembro, e achar que você sabe a previsão do mar para 1º de janeiro... É impossível, gente. Impossível. Né? Planeja, mas o clima você não obedece isso. Não, você pode planejar tudo, menos o efeito da natureza. Então, eu diria que a gente tem que achar novas alternativas, mais modernas, que nos permitam fazer uma passagem de ano inovadora, diferenciada, né? Mas que a gente corra menos riscos, né? Menos riscos. Vamos ver que a gente vai... A gente tem algumas coisas na cabeça, mas a gente vamos montar isso no papel e pedir para fazer aprofundamento. E aí vale que a gente falou de show do verão também, né? Quando a ideia começou a crescer, né? Os eventos eram na areia da praia, maravilhoso, né? Show na época, passaram todos os grandes artistas nacionais aqui. O Ramalho estava no ápice. Quase 200 mil pessoas, gente. Vocês imaginam aquilo, era um mar de gente. Tem filme disso, era um mar. Eu me lembro que quando ela estava no palco, ela subiu, olhou, soltou um palavrão, voltou para trás e falou assim, é muita gente. Ela falou assim, eu estava falando assim, é muita gente. Eu falei assim, ela ficou impressionada, né? Arrepia até hoje, porque eu assisti isso, né? Eu vi. Aí a gente chegou num ponto que estava crescendo. Aí, de repente, eu tinha entregue o governo. Quem me sucedeu, pensando em uma boa pessoa, o que aconteceu? Na hora que você passa por uma equipe nova e eles terceirizaram com uma determinada situação, começou a mudar a grade dos shows. E aí começou a dar muita briga na praia, muito assalto. Virou uma loucura. Mudou o perfil, né? Mudou o perfil. Público. E nessa hora, mudança do perfil, o que aconteceu? O Ministério Público propôs uma ação. Às vezes está no esquecimento aqui. E fez um TAC. E esse TAC proíbe que seja feito show na praia. Então, para aqueles que ficam falando que tem que ouvir, não, tem que voltar o show para a praia, a gente tem que rever o TAC para fazer isso, né? Não é tão simples, né? Não é tão simples assim. Eu acho que ali a gente perdeu a oportunidade de ter algum evento grande. Lógico que não está proibido, você tem que fazer uma opção de coisas, é quase inviável, né? Mas tem que se conversar. Mas eu acho que a gente levou para um lugar onde mostrou o que a gente queria fazer. Quando eu fiz o primeiro evento lá, ninguém que acreditava também. Aliás, a minha vida é assim, né? Quando eu fiz lá na região do Cartódromo, eu me lembro que a gente trouxe
Cruz. Como é que é? Arlindo Cruz. Arlindo Cruz. Foi num dia domingo, sábado de tarde, fim da tarde, estava gostoso o dia. E eu falei assim, gente, vamos experimentar fazer algo lá, né? O que eu queria assim ninguém vai para lá, se o pessoal quer ficar na praia, né? E no fim, as pessoas foram. E no outro ano começamos a ir devagarzinho, aí foi levando, crescendo, virou o que virou hoje. A ideia é que ele se torne uma grande referência regional, ele é o único, né? E a gente já passou por aqui todo mundo de importância. Tanto é que o Roberto Carlos veio para cá. É verdade. Espontaneamente. Ele não foi contratado, ele só usou o espaço para fazer o show por conta dele, ele cobrando os ingressos e tudo. Então foi muito maravilhoso. Ali, em torno de 1.000 pessoas trabalham. Se a gente mantiver diversos eventos no calendário forte, esses 1.000 empregos vão se permanecer. Então, a minha determinação nessas horas de serviço aquela coisa, o meu DNA está ali, ó, desde o começo eu falo a mesma coisa, continuar se atualizando. A gente precisa atualizar, porque a concorrência sempre é. Se você vê um Rock in Rio, ele não é o mesmo do primeira versão, a segunda, a terceira, não será a próxima. Ele já está pensando nessa, no outro. E isso tem que vir como política de Estado, de sociedade. Se ela gera 1.000 empregos, ela tem que continuar, mas sempre se repaginando para poder sempre ter uma experiência nova. O jovem quer experiência. O consumidor quer experiência, não o jovem, todos nós. Então, automaticamente, a ideia é que a gente reprograme o show do verão para se tornar cada vez mais inovador, cada vez mais que ele possa surpreender as pessoas. E dentro disso, também vale para os outros eventos um calendário mais forte. Então, o calendário da festa junina, ela tem que ser uma festa junina, ela tem que ser uma festa de tradições, né, das raízes brasileiras. Então, a gente tem aí uma nova provocação que eu estou fazendo para a Secretaria para discutir todo o conteúdo da festa junina. Né? A festa da tainha também, deixar de ser festa da tainha para ser a festa da cultura caiçara. Você tem a festa da tainha dentro, mas você tem a cultura caiçara. Perfeito. Você tem música, apresentações de teatrais que possam expressar quer dizer, ela não pode ser um lugar só para comer a tainha, ela tem que ser algo mais. Ela agora cresceu para 20 toneladas, eu sei como eu peguei ela com menos de 1.000 quilos e ela chegou a 20 toneladas. Agora eu preciso cada ano fazer só vai dela crescendo, uma coisa muito maior, né? Perfeito. Que agregue um evento que possa atrair o turista e estimular as pessoas para vir para a cidade. Então, assim, a festainha vai ser discutida com mais profundidade. A gente tinha uma festa que a gente fez há muito tempo, um evento, que era o evento das tradições internacionais, mas, do folclore internacional, mas a gente, hoje, quase que inviável pelo preço de passagem, mas a gente quer fazer ele que é o Festival das Tradições Nacionais. Então, trabalhar um pouco da cultura brasileira, comida, artesanato, música típica, para que a gente possa ofertar, para aquele que não consegue viajar, ter um contato com a cultura do seu país. E tem muito festival previsto no plano de governo, né? Tem de música amadora, teatro amador. Teatro amador, música amadora, gastronomia. Gastronomia. E o game já era hoje um dos maiores eventos do Brasil. Sucesso. Parou. A gente precisa voltar com o game, mas que é também de uma forma mais inovadora, tudo sempre na questão da inovação. O repaginamento dele é fundamental. Aperfeiçoamento é uma necessidade. E a própria Feira do Estudante, que vai ser a feira da inovação e profissões, ela também, por quê? As profissões mudaram, então tem que ter uma experiência dentro disso. Então a determinação é que a Secretaria pense também em como repaginar essa festa. Perfeito. E esse ano... fortalecer o calendário e depois criar uma comunicação dele para atrair as pessoas para frequentar, gerar renda, gerar emprego. Perfeito. E esse ano, Estação Verão tem como foco as 4 estações, tem essa questão dos elementos, e também tem um foco forte na sustentabilidade, que é algo que eu sei que o senhor defende muito, né? No discurso da Câmara o senhor falou, sempre o senhor está batendo nisso, porque não adianta também só a gente pensar nas ações atuais sem pensar no futuro. E é um tema importante para ser debatido, né? Sim, a gente precisa abrir a consciência. A mesma coisa que quando abre consciência da questão educacional,
e volto a falar, não é entregar o filho dentro do colégio que se preocupa com educação. É muito mais amplo que isso. E a questão ambiental é também. Né? Se eu tiver o devido cuidado de cada um de nós, separarmos o nosso lixo, eu provoco um impacto de qualidade de vida. Né? Abrir essa consciência que é complexa, né? É disciplina. É verdade. Disciplina. Mas eu pedi para colocar o temático da questão da sustentabilidade por causa disso. Cada evento, cada ano, você mantém o nome do evento, mas você muda o tema. Provoca a sociedade uma reflexão. Já que nós temos, em média, 25 mil pessoas em cada dia lá naquele evento, eu vou provocar essas pessoas a pensar um pouco sobre isso. Elas saem um pouco impactadas do assunto, né? E dentre as ações previstas nessa área de sustentabilidade, eu sei que tem a previsão no plano de governo da criação de uma nova cooperativa, que é para essa parte de reforma de materiais, justamente esses itens recolhidos pelo Rapatreco, que são móveis, madeira, e também a questão de lixeiras subterrâneas. O que o senhor tem previsto para essa área mais de limpeza urbana, de sustentabilidade? Essa história da cooperativa de materiais para se reaproveitar era uma coisa que já tinha 4 anos atrás, quando eu estava no fim do governo, foi antes da pandemia, até numa das feiras ali no Portinho, que é a feira itinerante, eu desafiei o artesão, falei assim, se a gente fizesse uma cooperativa para poder pegar 10 cadeiras que foram para o lixo, que na verdade estão 5 quebradas, outras são 5 inteiras, você acaba montando com a outra, você consegue repaginar aquilo e vender esse imóvel mais barato. Eu falei, se der apoio, a gente topa. Então, o que ficou na minha cabeça, acabou passando, não se fez, e automaticamente agora eu quero retomar esse diálogo com as pessoas, porque é uma forma de você reaproveitar esse material, então se dá uma resposta para a economia circular, você está reaproveitando, você dá uma resposta social, porque você gera emprego, renda para essas pessoas, e você dá uma resposta social porque você permite que pessoas tenham acesso a bens que elas têm mais dificuldade a um preço menor. Vale até para uma geladeira, vale para um micro-ondas, vale para um fogão, vale para tudo. Porque 5 fogões numa mesma coisa podem virar 2 novos. Então você tem muita coisa que você pode fazer ali que no fim vai parar, né, no descarte. Ou nos mangues, ou em lugar adequado, vão parar no aterro sanitário e aí volta a falar. Né? Vão extrair mais para fazer mais e no fim a gente não aproveita o mesmo. A questão da determinação para a Secretaria também, de projeto estratégico, é dialogar, e junto com o meio ambiente, nós vamos mapear todos os produtos, vamos mapear todo o lixo. Existe a caracterização do lixo, que é um estudo que você faz para poder, na hora que você vai fazer a usina, para saber se ela pode ou não gerar mais calor ou não, para poder, se tem muito orgânico. E dentro dessa caracterização, o que eu estou pedindo? Que a gente veja o que tem ali. Tem muito metal, tem muito vidro, tem muito plástico, o que tem? Para a gente entender o que tipo de economia circular você pode estimular a ser implantada na cidade. Né? Claro para mim que a de plástico é muito mais fácil, saco de lixo é consumido muito, e você consegue fabricar hoje em fábricas com menos de 500 metros quadrados. Então, assim, tentar entender essas materiais que tem dentro do lixo, como a gente pode aproveitar isso, que tinha atividade, temos que incentivar para que isso possa acontecer. É uma das medidas para você enfrentar os dois lados, né? A geração de renda e principalmente a questão ambiental. E aí vale para as outras atividades também. A gente precisa voltar com Praia Limpa da Pé. Perfeito. Praia Limpa da Pé era um programa que vocês batia com comunicação no período de praia. Você vê que é volume de praia cheia. Quando a gente olha, por que chama Praia Limpa da Pé? Porque, na realidade, toda sujeira acaba criando algum desconforto para o ser humano, né? Ou, para você ser mais radical, aquele lixo é a pegada de alguém também. Se alguém jogou um palito de sorvete, foi alguém que jogou, não foi a natureza que jogou o palito. Exatamente. E consumiu o sorvete. Então ali tem 2 caras que podem ser responsáveis. Ou o vendedor que não catou, ou o consumidor que jogou. Se a gente não conscientizar um dos dois, a gente não vai ter políticas públicas de preservação do espaço urbano. É isso que precisa ter feito. Então retomar a questão educacional através do Praia Limpa da Pé é necessário para a gente falar, aqui tem ordem, aqui tem respeito.
Porque quando em 92, em 93, no começo, na primeira semana, num dia de hoje, era dia 2 de janeiro de 93, eu fiz a reunião com todos os comerciantes de praia e pedi para eles comprassem tambores para poder jogar o lixo, comprassem rastelo para eles rastelar no entorno, porque era um horror. Quero que vocês puderem mostrar a imagem do que era em 93, tem imagens de lá, daquela filmagem que foi feito, o horror de lixo que tinha na praia, e ver se aquilo não era um estelionato turístico que a gente tinha. Então o que a gente quer fazer? Não dá, o tempo, baixa a guarda que nós vamos voltar àquele mesmo estado. Sim, verdade. Se você não tomar cuidado. Porque o ser humano é predatório. Ele vinde a mim e o resto que se dane. Essa é a filosofia de uma minoria, mas eles fazem um estrago enorme. Reclama que a prefeitura não faz, mas não faz o seu papel mínimo, que é não descartar lixo regularmente. Né? Vou fazer a caracterização da areia. Vou pedir para a Secretaria de Urbanismo tirar lá 2, 3 metros cúbicos de areia para entender o que tem de partículas, né, embaixo daquela areia, para entender quais são as contribuições e onde elas estão vindo, para que a gente possa achar um meio de purificar a areia também. Legal. E em cima disso, a determinação que a Secretaria busque tecnologia mais moderna, de equipamentos para a gente comprar, para poder melhorar essa limpeza da praia. Mais mecanizada, mais veloz, para que a gente possa melhorar cada vez mais o aspecto da praia. Tá? Dessa forma a gente consiga dar menos impacto ambiental. E aí vale para a zona urbana. Os ecopontos foram inovadores a nível de Brasil. Só que as pessoas estão mal utilizando eles. Quando não está aberto, ele joga na porta. Estou estudando a possibilidade de pedir para estudar na hora de serviço, de a gente colocar uma campainha, que é tipo um interfone, na porta do ecoponto no dia que eles estão fechados, que é sábado e domingo. A pessoa liga para uma central, e a central aperta o botão e abre lá, se for possível isso, porque eu acho que tem tecnologia para isso. Abre o portão, ele descarta o material e ele fecha o portão à distância. Que e legal. A gente consegue reduzir custo e entregar o material dentro, senão fica jogando na porta. Né? Colocar câmaras volantes nos locais onde há descarte irregular, para multar o cidadão no código de postura e no crime ambiental. Então, nos locais onde a gente vai mandar mapear todos os locais e tá sempre colocando uma câmera ali perto, para poder pegar o cara no flagrante e começar a multar. É uma forma de você coibir esse abuso. Depois a gente fala de enchente, de alagamento, de tudo que pode acontecer, né? A sandália, a prancha de surf quebrada, entendeu? Não foi parar lá pela natureza, foi largada na rua por alguém que tampou a boca do bueiro e depois veio o alagamento, né? Isso é a realidade. Tem coisa que a prefeitura precisa consertar? Tem. Mas, pelo amor de Deus, vamos tentar consertar nós também. Perfeito, é isso. É cada um fazendo o seu papel, a cidade fica ainda mais organizada, mais limpa e não tem esses reflexos, esses problemas urbanos que vêm por causa disso, né? Prefeito, a gente tem tanto assunto ainda para falar, a gente ainda precisaria falar de saúde, dos projetos que o senhor tem. Eu sei que tem uns projetos legais aí de um porto offshore, tem algumas coisas muito legais na área social também. Então vamos deixar combinado uma parte 2? Vamos fazer um segundo programa, o senhor topa? Então, perfeito, está combinado. Então, a gente vai gravar um segundo programa, por quê? Antes de encerrar, a gente também tem as perguntas da população. O senhor não tem medo de responder o que o pessoal perguntou, não, né? O pessoal perguntou bastante coisa. Vamos responder. Então, a gente separou aqui algumas perguntas e o prefeito vai responder, que são perguntas enviadas por vocês através das redes sociais da prefeitura. Então, não perca, sempre acompanha tudo que a gente posta lá, é tudo @prefpraegrande. Lá a gente abre as caixinhas de perguntas, interações com vocês, e a gente separou algumas perguntas aqui para fazer para o prefeito que foram enviadas por vocês. Uma delas foi enviada pelo @irmãrosa3104. Ela pergunta: querido prefeito Alberto Mourão, gostaria de sua atenção no bairro Jardim Princesa. Tem alguma coisa prevista para o bairro Princesa? Eu sei que com as obras ali do canal, o bairro já está ganhando uma nova cara, né? Então, aquele canal era um canal que levou anos para licença ambiental, né? Verdade. Esse também é um dos problemas que o meio ambiente tem que olhar quando o projeto tem de cunho social, de importância, de conter o alagamento daquele bairro. Aquele bairro ele fica abaixo do nível do mar, praticamente, né?
Então ali a água não sairia se não sair para esse braço de rio, que tem lá, aquele rio que tem lá no fundo, no braço de rio, no braço, um rio que tem lá, um córrego pequeno, né? Só que você tinha que cortar o meio da mata para fazer um canal. A ciência ambiental, a prefeitura executou esse ano, né? Praticamente começou esse ano. Eu tinha destinado, como deputado, 18 milhões para fazer a pavimentação do bairro. Então, quando terminar, a drenagem estiver funcionando, porque você não consegue executar uma obra antes. Se você executar, você cria mais problema ainda. Você tem que primeiro terminar o canal, para que possa o canal armazenar a água da chuva, e aí você fazer a microdrenagem das ruas e pavimentar as ruas que faltam pavimentar. Então, esse serviço será dado continuidade, não há dúvida disso. Com certeza. Vai, como a gente comentou, já vai mudar a cara do bairro, já vai trazer muita coisa boa ali, né? Ó, a gente também recebeu da @patilopes.gomes uma pergunta. Ela pergunta: tem planos para incentivar novas empresas a investirem na Praia Grande para gerar novos e outros setores? A gente falou bastante coisa sobre essa questão de geração de emprego. Tem alguma outra novidade? O incentivo que você pode dar, eu falo que o poder público não pode criar dificuldade, tem que criar facilidade para ele. O uso e ocupação do solo, mudança de lei, isso será feito de acordo com estudos que serão criados. E a gente está dando algumas ordens de serviços, além daquelas do lado do microempreendedor, do pequeno empreendedor, das startups, que nós podemos detalhar no programa futuro, né? E aí já fica um piteco para ela, assim ela vem assistir o próximo programa. Boa, muito bem. Assista, não perca. E aí falar um pouco sobre startups e falar sobre também aquela que busca fazer a conexão. Hoje nós temos 14 cabos de fibra ótica internacional passando pela cidade. E faltava energia. Agora está terminando a implantação da energia na Baixada. Então o reforço de energia está vindo. Você pode atrair, talvez, data centers, outras atividades que possam usar essa infraestrutura internacional que passa por Praia Grande. Então, eu tenho na hora de serviço nesse caminho, que é a Rota da Conexão, que é o nome provisório que foi dado, a Rota da Conexão, porque se você tem essa conexão internacional e tem uma latência de velocidade muito grande, você está perto, você pode tentar discutir como atrair agora as atividades para cá. A outra também fazer uma discussão mais aprofundada, talvez de equipamentos na área do turismo, como um resort. Eu acho que a Solemar tem uma vocação para isso, porque está muito perto da praia. Hoje tem as piscinas de onda que estão muito em voga. Mas você está perto do mar, mas aqui no Dora não tem onda, né? Mas tem onda artificial, você pode provocar. Talvez um condomínio de casas residenciais e de veraneio com um complexo nesse caminho. Então, talvez criar um incentivo específico para esse tipo de atividade que vai incrementar bastante, que incrementaria também o turismo. Então, uma discussão, mas você vai agregar novos, além disso aí, você tem equipamentos radicais. Um outro aspecto é estimular a atividade complementar do turismo. Então, você pode incorporar novas atividades no Portinho, incorporar os 2 parques e ali agregar valores, desde de escalada, de tirolesas, eu tenho uma conversa, falei com a Carol, que é do Biopesca, se discutir a possibilidade dela se transferir para dentro do parque. Boa ideia. E dali fazer uma visita guiada no trabalho que eles têm, é um centro de resgate animal marinho, mas a gente agregar um valor de pesquisa e de educação e de uma realidade aumentada dentro do complexo, fazer um museu do mar de realidade aumentada. Que legal. E aí, em cima disso, você cria um equipamento turístico, né? É uma das vertentes que eu quero discutir também. A questão da atividade retroportuária, ela se expandiu muito, tem algumas coisas que já possam ser absorvidas aqui na cidade, então vamos discutir também que medidas precisam ser tomadas para incentivá-los a vir para aqui e para cá. E você tem atividades de equipamentos assim, de turismo, talvez para incentivar que possam a gente... A partir do Praia Games, você pode também tentar fazer algo diferenciado nesse caminho, tá? Legal. Mas tem outras coisas bastante. Isso que eu ia falar, isso aqui é só uma pincelada, né? Tem muita coisa prevista. Ó, @famíliatípica21 comentou:
vai liberar terapia para crianças com autismo? Minha filha está na fila há quase um ano. O que tem previsto para isso, prefeito? Função de um centro de terapia continuada. O SER não dá para fazer isso, porque o SER ele acaba... Você viu ontem, né? As matérias na televisão, é horroroso, o número de acidentes de moto e de aquelas caras fazendo corridas. Sim. E aqueles caras se acidentando, aquilo me deixa chocado, né? Porque eu penso, cada vez que eu olhava um acidente daquele, eu falava, mais um que foi onerar o Estado, né? E ele vai ficar inviabilizado de trabalhar também. O número de motos cresceu muito e esses acidentes. Praia Grande não está fora dessa curva. O maior número de acidentes de internações no hospital são de área de trauma e principalmente em moto. E o SER não dá conta de fazer o serviço. Sim. De recuperação. E acaba que uma terapia de ordem continuada, o nome próprio diz, continuada. Então, vai ter que se fazer um centro de referência. Perfeito. Então, tem sim coisas previstas. O @Victor24K, ele perguntou, fale um pouco sobre projetos para nossa juventude, que é um tema também que tem muita coisa prevista que provavelmente a gente vai abordar mais profundamente na segunda parte do programa. Mas, inicialmente, o que tem previsto para a juventude? Então, a gente vai ter o Centro-Dia, né? Vai ser incorporado o Centro-Dia com o Centro de Treinamento Olímpico e junto com a Secretaria da Juventude. Esse Centro-Dia é, na verdade, um espaço para que o jovem consiga estar com quem a mais à vontade num espaço onde ele possa se abrir. Porque eles não procuram o CRAS para falar, olha, assistente social, psicólogo. Então a ideia é abrir um espaço onde ele possa, de forma... Quando ele criança, ele cria segurança, e às vezes ele não se abre com o pai e com a mãe, ele se abre com uma pessoa que ela começa a criar um diálogo ali. É verdade. A ideia é essa, que você tenha para que ele possa superar seus traumas e despertar. Ou levar para lá um problema que ele está passando em casa, que ele não quer procurar a unidade de saúde, ele não quer procurar a unidade de atendimento social, ele precisa de dialogar com o espaço dele. Então a ideia é esse centro de referência do jovem. E dentro disso aí, o mapeamento do jovem também. A gente precisa entender o que ele pensa, o que ele tem perspectiva, como é que a gente pode... A partir do pensamento de mundo dele, é que a gente pode planejar programas específicos para estimulá-los. Entendeu? Então, você tem essas variantes que não são necessárias para planejar E aí, você está na juventude, você está falando da violência dentro de escola, você está falando do bullying, você vai falar, né, do programa... Administrador do Futuro, que na verdade hoje tem lá a Câmara Jovem, nós vamos criar o secretário jovem, então você vai ter uma experiência imersiva dentro das secretarias. Tem centro de aperfeiçoamento de break, tem muita coisa prevista, né? @EstherGolden31, ela perguntou, educação, lousas sem manutenção e sem funcionar, salas com ventiladores quebrados, o que o senhor vai fazer? Eu tenho uma ordem de serviço que eu determinei que nos primeiros dias agora as equipes vão para os colégios levantar, porque tinha algumas reclamações durante a campanha, eu quero saber qual é o volume desse problema. Perfeito. Se ele é maior do que o grito, ou se o grito é maior do que o problema, né? Uhum. A gente não sabe como mensurar ainda. Então, levantar quantas lousas estão danificadas, quantos colégios estão com problema de revestimento, de piso, levantar essa questão, né, prédio e e-mails para poder a gente entender qual é o volume de investimento necessário e buscar resolver o mais rápido possível isso. Perfeito. A gente tem um monte de perguntas, tem pessoas perguntando questão de morador de rua, questão do aniversário da cidade, que também tem muita coisa para a gente divulgar. Então fica fechado, então, que a gente faz uma segunda parte, que provavelmente já semana que vem a gente já coloca no ar. Pode falar, prefeito. Mas aí a gente precisa, no aniversário da cidade, a gente não pode deixar de fazer um chamamento aí. Então fica à vontade. A gente vai voltar com a caminhada pela Avenida Ecológica. O encontro vai ser na Praça dos Emancipadores, ali a gente vai fazer aquela homenagem aos emancipadores, mas vão todo mundo de camiseta, de tênis, de shorts, né? E vamos fazer aquela caminhada com surpresas no meio do caminho e aí, as inscrições vão ser abertas no site da prefeitura, tá? Vai ter surpresa, vai ter sorteio, vai ter uma festa bonita para a gente lembrar
a importância que foi a emancipação da cidade de Praia Grande e o que resultou no presente, né, olhando aí o passado. Todo mundo, acredito que já saiba, mas só reforçando, é 19 de janeiro, em breve a gente vai divulgar tudo com relação a inscrições e tudo mais. Não pode deixar de participar, né, prefeito? Não pode levar o cachorrinho, o pet, tá bom? Perfeito. Então, assim, já está combinado, então, uma parte 2 da nossa entrevista, porque tem muita coisa para falar. O senhor comentou agora pet, é um assunto também que tem muita pergunta, então não faltou informações para o pessoal acompanhar a segunda parte da nossa entrevista. Então, prefeito, antes da gente encerrar, queria que o senhor desse um recadinho para a população, falasse um pouquinho com o pessoal que está assistindo. Queria agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, recebendo as perguntas, acho que vai gerar muita pergunta nova, mas pediu a colaboração, todo mundo. A gente quer fazer uma grande transformação nesses próximos 4 anos, mas vai precisar da ajuda de cada um de vocês. A gente pode até ter vontade dessa transformação, mas você tem que sonhar em um conjunto. Eu repito sempre isso. Essa coisa de ficar remando para trás, essa coisa de sempre ficar falando não vai dar certo, é que acaba não fazendo não dar certo. Nós queremos que esse espaço cada vez melhore mais, se torne mais igualitário, mais inclusivo, né? Com certeza. A gente precisa ter essa... E que a gente respeite as nossas diversidades, que é fundamental também, né? Não somos todos iguais. Se a gente respeitar as diferenças, a gente melhora bastante a violência urbana. E eu queria pedir para que a gente se unisse, se desse as mãos nesse processo de consolidação desse desenvolvimento que nós conquistamos ao longo desses anos todos. Então, conto com a sua colaboração, cada um no seu espaço, olhando para essa diversidade, olhando para essa inclusão, olhando para essa questão ambiental, olhando para a educação, para a saúde através do acolhimento, cada um que faz e presta esse serviço é necessário acolher as pessoas, entendeu? E que a gente viva num espaço urbano de muita paz, muita harmonia. Obrigado. Obrigada, viu, prefeito? Eu, de verdade, eu tô até emocionada de estar entrevistando o senhor. Eu, quando entrei na prefeitura, quando eu passei no concurso em 2005, a cidade era outra, e eu lembro que todo mundo falava, a cidade só melhora por causa do prefeito. E eu fui acompanhando toda essa mudança ao longo desses quase 20 anos, e saber que isso tem uma previsão, né, uma projeção de melhorias, de continuidade desse trabalho, me deixa muito feliz. Eu estou bem feliz do senhor ter topado estar aqui com a gente, e que vai retornar, o que é muito mais legal, né? Saber que isso tem continuidade. Obrigado, prefeito, e até a próxima entrevista. Obrigado. E você que está acompanhando a gente, não esquece, novamente, vou falar, de seguir a gente nas redes sociais, porque isso é muito importante. Porque esse programa é feito para você e por você. Então, você vê, o prefeito respondeu as perguntas, teve muito mais perguntas que ficou para uma próxima, mas a gente vai abrir uma nova caixinha. Então, segue a gente lá, acompanha a gente nas redes sociais, no YouTube, nos canais de áudio. A gente sempre está trazendo novas informações para você não sair daqui do programa da forma que você entrou. Você sai muito mais informado. Então é isso, gente. A gente vê vocês no próximo programa, que vai ser a parte 2 da entrevista com o prefeito Alberto Mourão. Vejo vocês lá. Até!